Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou o Renan. Eu criei esse canal com o intuito de estar compartilhando com vocês algumas coisas do meu dia a dia que eu gosto ou que eu amo fazer. Então esse canal não tem uma única pegada, né? Não tem um único nicho, vamos dizer assim, né? Na visão dos marqueteiros. Eu falei um pouco, já tem uns vídeos apresentando nossa moto, vídeo de viagem, onde eu mostro o percurso para uma cachoeira. Tem alguns vídeos de reflexão, tem uns 3 vídeos já sobre reflexão de vida. Mas então assim, esse canal ele não necessariamente tem um nicho só, tá? Isso é ruim, isso é péssimo. O algoritmo ele meio que ele só vai entregar para um tipo de nicho. Eu ainda estou tentando entender nesse momento qual seria o melhor conteúdo para estar tendo aqui para vocês. Então assim, a princípio eu pensava em fazer motovlogs. Eu estava viajando bastante ano passado de moto, estava conhecendo lugares novos, estava sempre indo pra praia de moto. Mas eu estou numa fase da minha vida que eu não posso estar me dando ao luxo de estar viajando. Esse ano tem casamento, em nome do Senhor Jesus, vai ter o nosso casamento. Vai ter vida nova, né? Tudo que um casamento necessita, né? Quem casa quer casa nova, então vai ter tudo sobre relacionado a mobiliar uma casa. Então eu não posso me dar o luxo, né, de estar viajando, fazendo os motovlogs que eu planejei. Então a ideia realmente é fazer algo que eu sempre gostei de fazer. A ideia é trazer para vocês aqui alguns conteúdos sobre esportes, sobre necessariamente, mais específico, corrida. E antes de estar trazendo para vocês esse conteúdo, eu quero passar para vocês qual é a minha trajetória com o esporte, qual o meu histórico de atleta, vamos dizer assim. O esporte para mim começou com o futebol, né? Acho que é muito difícil hoje no Brasil você ser homem e não gostar de futebol. Sim, existe, claro, isso não é uma regra, mas em grande maioria os homens se conectam, né? Fazem amizades através de futebol, né? Então, vivi com meu pai até os meus 5 anos, mais ou menos. E eu lembro que ele gostava muito de futebol. Ele torcia pro Corinthians, eu sou torcedor do Corinthians por conta dele. Isso foi uma herança que ele me deixou ser torcedor do Corinthians. Eu sou torcedor do Corinthians por conta dele, ele é torcedor do Corinthians por conta do tio dele. Até onde eu sei, eu acho que ele não chegou a conhecer bem os pais dele, né? Eles faleceram. Ele era bem novinho. Foi criado pelos tios, até onde foi me falado. E aí o tio dele, eu também, né, chamo de tio, é torcedor do Corinthians. Até o apelido dele, né, é Seu João Corinthians, o apelido dele, né, pra você ver como a marca de torcedor era grande, né, nessa parte da família. Então o primeiro esporte que eu me lembro fazendo é o futsal, né, o futebol de campo. Eu não sei se o futebol de campo veio primeiro do judô, eu acho que sim. Primeiro foi futsal, aí através do futsal eu conheci o professor Marcos Braga, lá da cidade de Canhotinho, que tem um dojo Braga, né? Atualmente quem administra é o Pedro Braga, o filho dele, o filho mais novo dele, administra lá. Então conheci o professor, e o professor Marcos, ele tanto treinava a gente no futsal, quanto é faixa preta de judô, né? Há muitos anos. E tinha academia lá de judô lá em Canhotinho, né? Como eu falei, foi passado de pai para filho. E aí teve um projeto, né? Alguns projetos nas escolas de Canhotinho onde o judô foi implementado. E aí entrei no judô através de um projeto desse. Eu tinha uns 8 anos de idade. Passei alguns meses, acabei saindo. E aí depois voltei e continuei como bolsista, né? Graças a Deus tive essa oportunidade de ser bolsista e conhecer o esporte através disso. Porém, eu nunca fui uma pessoa de foco, nunca fui, até na minha infância. A minha infância foi bem pobre, não passei fome, graças a Deus, mas passei muita vontade e essas coisas assim, tipo, eu não poderia me dar o luxo, por exemplo, de comprar um kimono, sabe? Fazer um exame de faixa, porque o judô ele sempre foi um esporte caro, né? O kimono hoje, mais barato ali é 400, 500 reais, sabe? Um kimono que vale a pena mesmo, trançado.
Então, assim, dura anos, isso é a realidade. É um investimento para o esporte, você vai durar anos com esse kimono. Mas, para uma criança que naquela época, eu acho que já era, eu lembro, já ser 200 e pouco reais já um kimono naquela época. E eu lembro que não era acessível isso para mim. Então, eu treinava com um kimono do projeto, então acabei perdendo esse kimono. E aí, quando eu realmente me desanimei, sabe? Eu não gostava de estar pedindo as coisas da minha mãe, porque eu sabia que ela não tinha, que ela não podia, então eu nem chegava a pedir. E isso foi um dos motivos também de eu ter saído do futsal. No futsal, eu era um menino que jogava bem futsal quando eu era criança, jogava bem, eu tenho a lembrança de jogar bem, de ser elogiado, e era só R$ 5 no mês. R$ 5 no mês, e eu não pedi a minha mãe, porque eu sabia que não tinha. Eu acho que eu deveria ter pedido uma ou duas vezes, e aí eu vi que aí as coisas não estavam muito boas, e aí acabei não pedindo mais. Então eu parei de jogar futebol, né, futsal, futebol, com uns 8 anos, e eu vim voltar a jogar futebol, eu tinha 15 anos. Então toda a minha fase de desenvolvimento, ela ficou para trás, né? Ela não existiu dentro daquele esporte. E também dentro do judô, né? Aí eu tentei voltar algumas vezes, né? Voltei a treinar, mas sempre aparecia algum motivo, sabe? Algum motivo, por exemplo, eu tô tentando lembrar, eu tô olhando aqui pro lado, tentando lembrar das coisas, sabe? Tá tudo vindo na minha mente, assim. Eu tentei, uma vez quando eu já era mais velho, devia ter uns 15 anos, aí eu já trabalhava, já fazia alguns bicos na cidade, e aí eu estudava à noite, fui estudar à noite, e aí o treino era à noite, então não tinha como. Aí às vezes eu ia no sábado só fazer o jiu-jitsu, foi quando eu conheci o jiu-jitsu também, aí fazia o jiu-jitsu como bolsista também. Então, assim, as portas sempre foram abertas nessa questão de não pagar mensalidade, de ser um cara bolsista, sabe, dentro do esporte. Então, realmente, eu acho que faltou realmente eu acreditar naquilo e eu realmente buscar. Eu acho que quando a gente realmente quer, a gente faz acontecer. E eu não tinha uma visão de que era aquilo que eu quero ou que era qualquer coisa da minha vida. Tipo, eu era um jovem que era muito sonhador, sempre fui muito sonhador, então eu não imaginava outras coisas na minha vida e eu não corria atrás dessas coisas, sabe? Eu acho que eu pensava que, não sei, eu acho que pensava que era algo sempre irreal para mim. E mais velho, aí eu entrei pro exército, então no exército eu tive todo aquele treinamento militar, né, físico, então para mim não era uma tortura, treinamento físico nunca foi fazer marcha, né, que é a marcha que a gente faz lá no exército, a gente faz mochilado, faz armado, né, todo aquele peso, mas a gente faz andando, as corridas nunca foram algo assim, eu odiava muito correr quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu tenho essa lembrança, que tinha um treinamento físico no time de futebol e também tinha que estar correndo para baixar peso para a competição de judô, cheguei a competir algumas vezes, não ganhei, não era realmente algo que eu me dedicava para valer. E pós-exército, eu também voltei a treinar judô, treinei um período, mas acabei me mudando, então fui para Maceió e aí em Maceió treinei uns 6 meses de jiu-jitsu lá, mas também era bastante complicado em questão de tempo. Eu trabalhava o dia inteiro no supermercado, ia treinar 10 horas da noite, então eu saía do treino meia-noite, ia andando, voltava andando na academia de jiu-jitsu. Então eu tive foco por 6 meses, depois não tive mais, sabe? Eu não vivia daquilo. O jiu-jitsu é um esporte que lesiona bastante, então às vezes eu levava alguma chave de pé. Como iniciante, você só aprende, como os professores falam, você só aprende levando o golpe. Então você não vai começar batendo todo mundo, você vai apanhar de todo mundo até você ter muita experiência. Mesmo assim você ainda corre o risco de apanhar. Então, às vezes eu levava uma chave de pé e, poxa, eu não conseguia pisar direito, aí tinha que trabalhar no outro dia. Então, tipo,
comecei a pesar, né? Poxa, isso aqui não é meu, eu não ganho, meu ganha-pão não é o jiu-jitsu. Então eu vou trabalhar e vou fazer musculação, que era o que eu gostava também. Sempre gostei de musculação também. Tive meu primeiro contato com musculação aos 13 anos. Então, eu sempre passava algum período do ano treinando, não tinha condições de me manter na academia o ano inteiro, mas pelo menos 4, 5, 6 meses no ano eu pagava a mensalidade e ia treinar, e era isso. E hoje, com 27 anos de idade, eu sei a importância do esporte na vida de muita gente. Eu sei que, por mais que eu não tenha ficado fixo numa atividade física por muitos anos, né? Eu acho que no máximo eu passei um ano treinando no judô, né? Quando eu era pré-adolescente, um ano inteiro, e depois parei, e aí eu não peguei faixa, não fiz exame de faixa nessa época. Quando foi em 2023, eu voltei para Canhotinho, de Marcel para Canhotinho, e voltei a treinar. Aí fiz exame de faixa de judô, peguei a faixa amarela, hoje eu sou faixa amarela de judô e faixa branca de jiu-jitsu, né? Então, sou iniciante de jiu-jitsu, só tenho 1 grau, isso aí é irrelevante. Mas para mim foi um orgulho, porque era um desejo meu de criança ter tido essa oportunidade. O judô realmente hoje eu não me vejo mais, eu acho que era um sonho de criança que eu experimentei como adulto, mas é um sacrifício muito grande você como adulto treinar judô, porque o judô ele é feito de quedas. Por mais que tenha um tatame e tudo mais, você cair com 1,82 de altura, 91 quilos, é muito doloroso. É muito doloroso. Não é a mesma coisa você criança ali com, sei lá, 1 metrinho, né, 1 metro de altura, com seus 20 quilos, aprendendo a cair e tudo mais, e evoluindo. Tanto que hoje você não vê muitos adultos, muitos faixa preta de judô, a não ser que sejam atletas de alto nível, treinando. As academias de judô são repletas de adolescentes, crianças, porque é um esporte muito bom para o crescimento, o aprendizado e a disciplina da criança, mas ele não é um esporte justo com adultos, é muito doloroso mesmo. Então eu peguei a faixa amarela, me sinto muito honrado de ter pegado uma graduação, mas hoje me passa muito pela cabeça voltar para o jiu-jitsu, mas também não é uma prioridade nesse momento. A vida ela é feita de sacrifícios, e o meu sacrifício agora desse tempo é economizar o máximo possível para que eu possa estar casando, né? E tendo a minha responsabilidade como provedor, claro. Então hoje com 27 anos eu tô treinando musculação há alguns meses, acredito que há uns 6, 7 meses eu faço musculação, mas eu não estava focado, estava faltando muito. Muitas vezes final de ano mesmo, eu acredito que em dezembro eu fui uma vez por semana durante as 4 semanas do mês. Agora em janeiro também eu estava faltando bastante, mas aí eu parei, poxa, eu necessito disso, eu quero ser bom numa atividade física, eu quero estar condicionado, e então eu comecei a correr. Hoje faz 3 dias que eu comecei a correr. Então eu corri segunda-feira, esteira na academia, terça-feira eu fiz fortalecimento, né, musculação, parte inferiores, e hoje eu corri. Então, segunda-feira foi à noite, terça e quarta, 4h50 da manhã a gente tava de pé e a gente foi treinar, né? Então eu pretendo, e a gente pretende, eu e minha noiva, a gente pretende estar treinando segunda a sexta, todos os dias, 5 da manhã, tá intercalado entre musculação e corrida. Então acho que isso é muito válido e eu vou estar trazendo aqui para vocês, tá? Então, como eu comecei falando, né? O canal, ele é essa variedade. Pode ser que ele vá mais para essa questão de esporte, porque é o que a gente realmente consegue fazer, é o nosso dia a dia, é o como a gente trata muitas coisas, né? Tipo, o esporte ele ajuda muito na nossa mente, na nossa cabeça, na nossa saúde mental.
Então é isso que a gente faz para estar evoluindo. Então a gente faz atividade física. Então eu vou trazer aqui para vocês, trazer minha evolução. Vou deixar aqui também um trechinho de como está o meu físico atual. E eu quero trazer daqui a uns meses, eu quero trazer a minha evolução, quanto de peso, né, corporal eu perdi ou não, depende muito se eu vou substituir por massa magra, mas a imagem, o vídeo ele não mente, né? Então eu vou conseguir estar trazendo aqui para vocês e tá mostrando minha evolução, mostrando como é que é os nossos treinos e tudo mais. Isso com o passar dos tempos, devagarinho a gente vai adaptando e fazendo acontecer. Então tenha um pouquinho de paciência comigo, comentem o que é que vocês acham, tá? Comente sua opinião, traz alguma dica para mim também. Peço desculpa, eu tô sem o microfone ainda, mas tá para chegar esse mês de fevereiro. Já tá, veio da China o microfone, já tá lá em Curitiba, mas já tá chegando agora em fevereiro, e aí os vídeos vão ficar com áudios melhores. Mas é isso, não deixe de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Se inscreve para vocês não perder os novos vídeos que vem por aí. Sempre eu vou estar postando vídeo, isso aqui é um objetivo pessoal meu, estar sempre postando vídeos. Então, não deixe de me acompanhar, tá certo? E para aquelas pessoas que querem conhecer também a minha noiva e o conteúdo que eu faço com ela, tem um canal Mundo Risa, tá? Que a gente faz alguns conteúdos para vocês também. Então, se inscreve lá, conheça nossos vídeos de casal.